A paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito. Nós falamos aqui dos nossos estúdios na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Comigo aqui no estúdio, pastor Orlando Capuzzo. A paz do Senhor, pastor Orlando. Paz do Senhor, pastor Fabiano, a paz do Senhor a você que nos assiste. Também temos aqui a presença ilustre do nosso irmão Wagner Lamônica. Paz do Senhor, Wagner. A paz do Senhor, pastor Fabiano, a paz do Senhor, pastor Orlando. Paz do Senhor. Amém. Bom tê-lo de volta. Nosso tema deste programa é a vida profissional do jovem. E o texto bíblico que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33. A palavra do Senhor nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É importante observarmos que o Senhor, ele nos ensina, ou ele nos tem revelado acerca da vida dos jovens, no sentido onde o Senhor nos mostra as etapas ou fases, vamos dizer assim, ou aspectos da vida do jovem. Três deles, né, nós podemos destacar: a vida espiritual, a vida profissional e a vida sentimental. O tema desse programa é a vida profissional, mas nós observamos na própria palavra a importância de que o espiritual governa o material. Por isso a palavra do Senhor nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a vida espiritual. E todas essas coisas, vida profissional, vida sentimental e as necessidades, vos serão acrescentadas. Falando sobre a vida profissional, nosso irmão Wagner, que está aqui presente. Wagner, gestor, já foi gestor, né? É gestor, trabalhou já em grandes empresas, tem uma experiência grande no mercado de trabalho. O Wagner, quais pontos relevantes o jovem ele deve se observar para entrar no mercado de trabalho ou ser bem-sucedido, né, na sua caminhada, na sua jornada? Então, olhando o próprio texto, nós vamos ver que o texto ele divide ali em dois tempos bem distintos, né? Buscai primeiro, ou seja, falando do hoje, e depois ele fala que todas as coisas, né, serão acrescentadas, mostrando um tempo futuro. E dentro do aspecto que o pastor mencionou, né, ou seja, na observação da vida espiritual, profissional e depois a vida sentimental, a formação do lar, nós vamos ver que é muito interessante, e quando se observa todo o material fornecido pelo presbitério para o trabalho dos jovens, em especial nós vamos ver que Jacó ele vai cumprir toda essa jornada. E ele vai cumprir nessa sequência. Ou seja, ele é obediente, né? Ele busca a parte de obedecer ao Senhor, depois ele trabalha e depois ele forma, né, assim, o seu lar. E dentro desse contexto, né, é muito interessante porque o Senhor ele sabe de todas as coisas. E o aspecto espiritual aqui ele é muito importante. Por quê? Porque o aspecto espiritual vai fortalecer, definir, né, uma identidade que o jovem vai guardar para todo sempre. E ali, quando ele assim obedece, né, essa sequência, e nós temos várias experiências no nosso meio de jovens que obedeceram essa sequência e hoje são jovens bem-sucedidos, espiritualmente, profissionalmente, e dentro da sua vida familiar, ou seja, tem um lar estruturado no Senhor. Vamos observar que no nosso meio temos uma estrutura toda dedicada ao jovem, né? Toda a programação fornecida, né, e disponibilizada pela Igreja Cristã Maranata facilita muito isso para o jovem. Né, os programas, né, os dias da minha mocidade, enfim, a organização e métodos, entre outros, nós vamos ver que isso, o jovem ele tem o privilégio hoje de conhecer com clareza aquilo que na sua vida profissional é importante.
Não podemos... vale a pena ressaltar aqui um aspecto interessante, porque o jovem é uma fase de muitas informações, de definições, né? E há de se ter o cuidado dessa busca em relação à sua carreira, olhar o mercado de trabalho, qual é a tendência que o mercado de trabalho hoje oferece, né? O que está em alta e qual é a expectativa dessa carreira que ele tem em mente de fazer no futuro, daqui a 5, 10 anos. Nós vamos ver que as carreiras elas têm se movimentado no mercado de trabalho. Muitos anos atrás, você tinha a engenharia como um alvo, depois a medicina, que ainda é uma carreira muito procurada e desejada, e hoje começa a despontar a área de tecnologia, principalmente na inteligência artificial, na engenharia de software. Então, tudo isso vai exigir do jovem um trabalho, uma formação, e que ele precisa buscar entender qual é a aptidão que ele tem. Então, saber, né, qual é aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem facilidade, aquilo que ele tem realmente uma proximidade daquilo que ele vai... Porque o trabalho vai ser a escolha da vida, né? Então, o conhecimento ele é fundamental. Uma outra coisa que... Wagner, só aproveitando o gancho, dentro dessa questão da escolha, e aí entra a posição dos pais. Esse programa ele está muito bom, ele será um programa muito bom. Ele tá sem o script, né, que normalmente é feito, que né? geralmente nós fazemos. Sim. Então está muito dentro da vivência, né, o Wagner como gestor, né, de grandes empresas, pastor Fabiano também na área comercial. Sim. Eu estou há 20 anos na área de recursos humanos. O que a gente percebe, trazendo um pouco também para a neurociência, Wagner, é importante os pais terem uma percepção e um entendimento. Porque as coisas começam a se definirem, vamos colocar aí 18, 19 anos, para entrar na vida acadêmica. Com essa idade, o córtex pré-frontal não está maduro ainda, não está formado. Verdade. A região onde você utiliza para tomada de decisão. Então, o pai, a mãe, né, os pais, eles precisam estar atentos, às vezes, de não exercer uma cobrança exagerada sobre o jovem, mas sim o apoio, o suporte, de compreender que, às vezes, algumas decisões elas estarão mais no âmbito da falta desse freio natural que o córtex pré-frontal ele fornece para nós. Então, é importante a família estar atento a isso aí. E atento de uma forma que não interfira. O que é interferir? Você não querer realizar os seus sonhos na vida do seu filho. E isso é muito comum. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Né? Verdade. Nós não podemos deixar o filho entrar... Isso é uma cilada. Né? O pai, o sonho dele era fazer medicina, sempre achou bonito, ou ser advogado, e não deu certo, mas o meu filho vai ser médico ou advogado. Então, cuidado com isso. Né? Você vai instruir o seu filho naquilo que dentro daquilo que é a característica dele, o padrão de comportamento onde ele terá mais facilidade, né, de transitar dentro daquela formação e, consequentemente, ser um bom profissional. Até porque é um tempo considerável que ele passa numa faculdade. Medicina, por exemplo, 6 anos no mínimo, na verdade. Então, é um bom tempo. E o Wagner disse muito bem sobre a aptidão, né? O teste vocacional, creio que seja uma ferramenta muito útil. Muito importante. É interessante, dentro desse aspecto, né, dessa escolha, e o pastor Orlando coloca ali um ponto que é fundamental, principalmente no nosso meio, não só no nosso meio, né, mas a questão dos pais. Então, o filho, né, ele precisa se desvincular do sonho do pai realizar essa formação que o pai deseja, enfim. Mas vamos entender também, e vale a pena refletir sobre isso, porque quando
observando todo o cuidado e a orientação do Senhor, o jovem que está firmado no Senhor, na sua fidelidade, o Senhor vai direcioná-lo para aquilo que ele, né, o Senhor tem de melhor. Amém. E o Senhor tem Perfeito. sempre o melhor para nós. Né? Perfeito. Vivi uma experiência com duas jovens que elas eram fiéis ao Senhor. Me lembro que próximo ali de fazerem a prova, né, o vestibular, fomos orar com elas e as duas disseram, olha, nós precisamos tirar uma boa nota e chama a atenção um aspecto muito interessante que nós vamos ver a bênção do Senhor na vida do servo, que é fiel. As duas eram diferentes classes sociais. Uma muito bem sucedida, uma família muito bem estruturada, e a outra numa condição bem diferente dessa. E aí elas falaram, terminamos de orar por elas, e elas falaram, olha, nós vamos ficar aqui, vamos vir todos os cultos. Elas eram instrumentistas. E assim elas fizeram. Até o último dia, antes da prova, elas foram para a igreja. Uma, inclusive, andava cerca de 8 quilômetros a pé para ir ao culto. E o que aconteceu? O Senhor honrou a posição delas, né? A posição da escolha pelo Senhor. As duas se formaram, né? Uma médica e a outra passou num concurso de oficial da aeronáutica. As duas se casaram com servos fiéis. Glória a Deus. Ou seja, a fidelidade ao Senhor, vamos ver que na fidelidade ao Senhor, o Senhor honra a posição. E fazendo, né, um link com o nome do programa, essa identidade definida que o jovem tem na presença do Senhor vai levar a um propósito estabelecido na eternidade para o jovem que é fiel. Então, é muito importante seguir essa sequência revelada pelo Senhor, né, de Maravilha. observar a vida espiritual, profissional e depois a formação de lá. Agora, dentro do aspecto profissional, uma coisa que é muito comum, e o pastor Orlando, que trabalha na área de RH, certamente pode falar um pouquinho disso, não é só a questão da formação. A habilidade é importante, mas tem um aspecto comportamental, né? Perfeito. Tem uma máxima que se diz dentro das organizações que muitos são contratados pela habilidade e são demitidos pelo comportamento. Então, a maturidade do jovem, quando olha para o mercado de trabalho, ele precisa valorizar isso, observar a questão comportamental. Wagner, você me permite um comentário? Você me fez lembrar de um aprendizado que eu recebi há uns anos atrás. Foi até numa escola bíblica dominical, onde foi falado, o pastor, à época, ele falou citando o texto da palavra, né? E a palavra nos ensina sobre esse comportamento local de trabalho, né? Vós, servos, servi aos vossos senhores como ao Senhor. E naquela palavra ele deu um exemplo prático que nós tomamos para a nossa vida. E o exemplo prático que ele deu foi simples, mas eu creio que possa ser útil àqueles que nos ouvem também. E ele disse assim, quando você, no seu local de trabalho, receber uma demanda de um superior, faça o melhor para aquele serviço. Ao terminar, volte ao superior, pergunte, eu terminei, está de acordo? Se ele te disser, está de acordo, obrigado, você diz, o que eu faço agora? Isso é proatividade. E todos os gestores, né, eles gostam de ver isso. É um comportamento que é muito importante e que valoriza aquele profissional. Eu creio que esteja ligado ao que você acabou de comentar agora. Que fica essa sugestão para aqueles que nos ouvem também. O comportamento é interessante nós avaliarmos um pouco as gerações. Você vai ver comportamentos distintos da geração, desde a Baby Boomer, pós-Segunda Guerra, depois vem a geração X, que provavelmente é a nossa geração. Sim. Vem a Y, que começa de uma maneira a gerar uma condição de disrupção, começa a quebrar um pouco esse excesso de competitividade
que a geração X teve por conta dos pais baby boomer, né? Ou seja, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E aí você cria um grupo com estrutura para aguentar pressão, para você realmente buscar ali o seu espaço no mercado de trabalho e sem muita moleza. E aí vem os nossos filhos, geração Y, e aquela característica assim, eu vou dar para o meu filho que eu não tive. E aí começa a criar uma geração onde tem uma palavrinha que está muito presente na sociedade, que está relacionado com o comportamento, que é a ansiedade. A gestão da ansiedade. Não respeitar o processo. A questão de você querer tudo a toque de caixa. Imediatismo. De você não construir uma carreira. De você não saber qual que é o seu próximo passo dentro do lugar onde você está trabalhando. Então, isso é muito importante, essa gestão. Eu lembro, eu demorei 5 anos para ter a minha primeira promoção na empresa que eu trabalhava, uma rede de supermercado. 5 anos como auxiliar administrativo para ter a primeira promoção de gestão. Então, nós sabemos que o mundo está muito mais dinâmico do que outrora, né? Mas esse excesso de ansiedade, esse excesso de futuro, tem atrapalhado muito o comportamento dos jovens em relação a não saber esperar, a querer as coisas de uma maneira muito mais fácil e tem um preço a ser pago, né? Tem uma dedicação, tem uma construção. E eu me lembrei daquela palavra de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas ligadas à salvação. Mas é importante que seja aplicada na nossa vida profissional. Então, no processo hoje de recrutamento e seleção, você praticamente é muito mais entrevistado do que entrevista. A pessoa quer saber os benefícios, ela quer saber qual que é a escala de trabalho, ela quer saber o que ela tem de diferencial, a possibilidade de crescimento. Se for um lugar onde ela não enxerga esse encarreiramento, ela não fica. Então, e haja vista a dificuldade hoje que você tem de mão de obra por conta de questões que nós não entraremos aqui, que nós estamos atravessando aí esse governo assistencialista, né? Enfim. Ok. O texto, né, que o pastor Orlando traz em Hebreus 6:9, ele vai trazer para nós uma reflexão em relação a esse comportamento. A ansiedade, nós vamos ver que é um sentimento que muitas vezes atrapalha o jovem na sua vida profissional. Que a expectativa dele é entrar e no mês seguinte já ser promovido e no outro mês de novo, mas ele não respeita esse processo, porque existe um processo para isso, né? Você precisa trabalhar, entregar resultado, né? A proatividade, enfim, mostrar que você tem coisas melhores e maiores para entregar para a organização. E o jovem, essa geração, em via de regra, normalmente não respeita esse processo. E dentro desse contexto, uma coisa que eu venho observando e que é preciso o jovem observar é em relação aos 2 momentos que muitos jovens vivem, né? Alguns vão para formação e ali tem todo o convívio dentro das universidades. Então, aí traz de novo, né, a questão espiritual, ou seja, o jovem precisa estar firmado, porque o ambiente dentro das universidades hoje são terríveis. Hostil. Né? E se o jovem não estiver firmado na presença do Senhor, o desvio é certo, a queda é certa. E aí você vai interromper esse processo, porque quando o Senhor dá esse dom, essa direção, na verdade não são coisas estáticas. Acabei agora, estou bem, me batizei e acabou. Não, ela é cumulativa. Ele precisa servir ao Senhor
né? Como diz o texto, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, espiritualmente, profissionalmente, e isso vai se repetir na vida secular, na constituição do lar, na criação dos filhos, por aí. Perfeito. Buscar primeiro o reino, o primeiro é prioridade. E ela é contínua, permanente, isso não muda. Verdade. Sempre. Queridos, o assunto é vasto, né? Poderíamos falar muito mais, mas o nosso tempo é escasso. Então, nós estamos chegando ao término de mais esse programa, agradecendo aqui mais uma vez e deixando o convite para estar nas próximas. Wagner, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aqui pela oportunidade. Amém. Pastor Orlando, até a próxima. Paz do Senhor. Até a próxima. Paz do Senhor Jesus. Amém. E nós nos despedimos assim, desejando a todos a paz do Senhor Jesus.